Videoaula de Matemática, cursinho 20 de novembro. Aula 2. Equação, sistema de equações e funções. Equação. Não é incógnita que faz uma equação, não é uma conta que faz aquilo ser chamado de equação. Toda expressão matemática que possui o sinal de igualdade pode ser chamada de equação. Deixo aqui alguns exemplos na sua tela. Todos eles são equações, inclusive essa última, 12 igual a 7 mais 5. Isso é uma equação, só que não estudando como as outras, porque ela não tem nada de mais a não ser resolver a conta. Equação de primeiro grau. Uma equação é de primeiro grau quando o maior expoente da incógnita estudada é 1. Para resolver uma equação de primeiro grau, usamos a técnica de isolar a incógnita. Primeiro, faça ao máximo as contas possíveis, como potências e distributivas, em ambos lados da igualdade. Quando não tem mais nenhuma conta para ser feita, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Lembre, quando passamos um termo de um lado da igualdade para o outro, ele muda o que fazia. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Se ele estava multiplicando, vai passar dividindo. Equação de segundo grau. Uma equação é de segundo grau quando o maior expoente da incógnita estudada é 2. Para resolver a equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Alguns de vocês já devem conhecer essa fórmula, mas não desse jeito. Ao aprender na escola, geralmente a fórmula de Bhaskara é dividida em duas partes. Desse jeito, delta igual b quadrado menos 4ac, e o outro pedaço, x igual menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2. Antes que você se pergunte, esse triângulozinho é a letra grega delta. Em Bhaskara, esse pedaço é conhecido como discriminante. Você que nunca usou, não se preocupe, vou te ensinar agora. Mas para usar o Bhaskara, antes você tem que ajeitar essa equação de segundo grau. Para isso, primeiro você tem de resolver todas as contas possíveis na equação, potências, distributivas, juntar as coisas com a mesma letra, etc. Parecido com o que a gente faz quando vai isolar a incógnita na equação de primeiro grau, só que a diferença vem agora. Na equação de primeiro grau era tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Quando eu for usar o Bhaskara, eu vou pegar tudo e deixar de um lado só, fazendo com que no outro não tenha nada, ou seja, fique com zero. Quando você termina de ajeitar essa sua equação de segundo grau, ela vai ficar parecida com isso daqui. Algo multiplicando x², algo multiplicando x, um outro troço sozinho igual a zero. Note que esse igual a zero tanto faz estar do lado direito ou estar do lado esquerdo. A situação é basicamente a mesma. Um exemplo. Olha para essa equação. Tem um x² aí, eu já acho que vai ser uma equação de segundo grau, vou precisar usar o Bhaskara, então primeiro vamos ajeitá-la. Faço a distributiva, depois vou juntar tudo que tem x, tudo que tem x², em cada lado, lógico. E por último, vou pegar todo mundo e colocar de um lado só da igualdade. Quando eu colocar tudo de um lado só da igualdade, eu vou ter, no meu caso aqui como eu montei, o zero do lado esquerdo e do lado direito ficou x² menos 6x mais 5. Guarda esse exemplo que eu vou voltar para ele mais para frente. Antes de usar a fórmula de Bhaskara, tem mais um detalhe que eu preciso ensinar para vocês. Olhe para os dois pedaços da fórmula de Bhaskara. Em ambos aparecem a letra B, A e C. Para saber quem é quem, vamos olhar novamente para aquela forma genérica que eu mostrei na equação ajeitada. Estes pedaços serão seu ABC que você irá substituir no Bhaskara. Então, A é tudo que estiver multiplicando x², B é tudo que estiver multiplicando x, e C é o que sobrou na equação e não está associado à incógnita. Aliás, este valor, o que a gente vai chamar de C, é comumente chamado de termo independente, pois não depende da incógnita. Agora que já te mostrei como ajeitar e da onde você vai tirar o seu ABC, vamos voltar para o exemplo que eu deixei para vocês. Como que era mesmo? Assim, x² menos 6x mais 5 igual a zero. Bom, vamos separar quem é o meu A, meu B e meu C nesse caso. Multiplicando x² tem um valor que não está aparecendo. Lembre que toda letra que usamos na equação possui um valor multiplicando ela. Se ele não aparece, é o valor que na multiplicação não muda nada. Ou seja, é o 1. Nosso A é 1.
Multiplicando x, temos menos 6. Algo que muitas pessoas esquecem. Esse sinal negativo faz parte do que está multiplicando. E o que sobrou sem x, sem nada, é o 5 positivo. Ele é o nosso c. Agora que temos a, b e c, eu troco na fórmula do discriminante primeiro. Observe como que fica. Atente esse detalhe. Como b é um valor negativo, precisei colocar parênteses. Resolvendo essa conta, temos que o valor de delta é de 16, e ele será usado junto do ABC na próxima parte da fórmula de Bhaskara, ficando desse jeito. X igual menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes 1. Eu consigo ajeitar, fazer algumas contas aqui e ficar dessa forma. X igual 6 mais ou menos 4 sobre 2. Cuidado com este símbolo que lemos como mais ou menos. Ele é usado em matemática, mas não é que nem aquela expressão que a gente usa no cotidiano de próximo, quase, aproximadamente. Esse símbolo matemático, ele representa valor positivo ou valor negativo. Ou seja, para continuar essa conta, eu vou precisar separá-la em dois pedaços. Um em que eu uso o valor positivo de 4 e na outra que eu vou usar o valor negativo de 4. Chamo de x1 e x2 só para deixar separado para eu saber qual caso é qual. Como eu tenho duas contas, eu vou ter duas respostas. Antes de passar para o próximo tópico da aula, sempre que você tiver uma equação de segundo grau, você pode usar o Bhaskara. Ajeita a equação, separa quem é o ABC e faz as contas usando as duas fórmulas. Algumas vezes você vai notar que você vai encontrar equações de segundo grau em que o que seria a parte do B ou o que seria a parte do C não aparece. Nesses casos, não tem problema, ainda dá para usar Bhaskara. É só colocar 0 no que você não tiver. Se você não tem o B, então o B é 0. Se você não tem o C é 0. Sistema de equações. É quando temos uma situação onde requer descobrir dois ou mais valores, resultando em equações de múltiplas incógnitas e duas ou mais equações. Representamos que duas ou mais equações fazem parte de um mesmo sistema utilizando o símbolo de chaves. Isso significa que as incógnitas dentro de um sistema sempre têm o mesmo valor. Exemplo: 3t igual a 4x menos 5, x menos 2t igual a menos 4. Coloquei as chaves na frente. Isso é um sistema de equação. Significa que o t que aparece na equação de cima tem o mesmo valor do t que aparece na equação de baixo. A mesma coisa para o x. Existem diversas formas para se resolver um sistema de equações. Aqui eu vou mostrar uma delas, que é um dos métodos mais simples no sentido da ideia de como ele é feito, e é um método que funciona em praticamente todos os problemas que envolvem sistema de equações. É o método da substituição. O método da substituição possui 3 passos. Primeiro, escolhe uma das equações. Segundo, isola uma das incógnitas da equação escolhida. Uma dica: a incógnita que você escolher aqui será a última a ser calculada. Terceiro passo: em todas as equações restantes, substituir a incógnita isolada pela expressão encontrada no passo anterior e então resolver a conta. Uma observação: quando o sistema possui 3 ou mais equações, muitas vezes será necessário repetir esse processo até termos uma situação onde é possível resolver a conta de forma simples. Para ficar um pouco mais claro, o que geralmente acontece quando você vai usar substituição é: imagine um sistema que tenha 5 equações. Quando você usa o método da substituição, você ainda pode ficar com 4 equações, que é um outro sistema, e que você pode usar novamente o método da substituição para diminuir a quantia de equações, até ficar com uma só. Para tentar deixar mais claro, deixe-me mostrar um exemplo. 3t igual a 5a mais 1, t mais 3a igual a 5. Vou resolver esse sistema seguindo os passos do método da substituição. Primeiro passo, escolho uma equação. Escolhi a de baixo. Tanto faz qual escolho. Eu quis escolher a de baixo. Segundo passo, vou isolar uma das incógnitas. Nesse caso, eu vou isolar o t. Tanto faz, você podia usar o a também. Nessa situação, estou escolhendo o t, pois se eu fosse isolar o a, esse 3 que está multiplicando o a, depois passaria dividindo, fazendo com que minha expressão ficasse um pouco maior. Eu vou isolar o t porque eu não tenho que passar nada dividindo e acabou. Terceiro passo. Vou pegar a outra equação que sobrou e no lugar de t vou colocar a expressão que eu acabei de encontrar.
t igual a 5 menos 3a. Então, no lugar de t, eu posso colocar 5 menos 3a. Olha isso. É uma equação de primeiro grau simples. É só resolver a equação como toda outra qualquer, isolando a incógnita. Resolvendo essa equação de primeiro grau, eu acabei de descobrir que o meu a tem o valor de 1. Ah, terminou. Não, não terminou. Eu só descobri o a. Eu ainda tenho que descobrir o t. Para isso, eu vou fazer a substituição toda. Não, não precisa fazer a substituição toda. Eu já sei que o a vale 1. Então eu posso trocar qualquer a que tiver nesse sistema por 1 e fazer a conta. Eu poderia trocar na primeira equação, ficando desse jeito. 3t igual a 5 vezes 1 mais 1. Eu poderia trocar na segunda equação. t mais 3 vezes 1 igual a 5. Mas quando a gente usa o método da substituição, tem uma equação muito melhor para fazer essa parte final. Ali do lado, eu não isolei o t? Troco o meu a aqui. Porque agora eu só preciso me preocupar com o lado direito da conta. O lado esquerdo eu nem mexo, ele já está isolado. E assim eu encontro que o valor do meu t é 2 nesse caso. Função. Vou começar um pouco diferente aqui em função. Vou começar explicando com essa função aqui, ó. t mais 3a igual a 5. Mas essa é a equação do exemplo anterior. Sim e não. Sim, isto é uma equação, mas não é o mesmo do exemplo anterior. Antes eu falei em sistema de equações. Ela não estava sozinha. Agora eu falo só dela. Isto é uma função. Para entender melhor, tente resolver essa equação. Pode tentar. Estou esperando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bom, acredito que você tenha ficado emperrado, não? Afinal, se você tenta isolar o t, ainda sobra o a para te atrapalhar. Se você tenta isolar o t ainda está lá. E se eu disser que o t vale 5? Aposto que você vai imaginar algo do tipo, basta trocar. E aí faz a conta desse jeito, chegando que o meu a vale 0 nesse caso. E se ao invés de eu falar que o t vale 5, eu dissesse que o a que vale 5? O processo não muda muito, não é mesmo? Mas nesse caso você chegaria à conclusão que o valor de t é menos 10. Se eu disser que o t vale 2, dá para resolver a conta e chegar que o a tem que valer 1. Em todos esses casos, o que tivemos em comum foi o fato de que para começar a calcular um deles, tivemos de antes saber o valor de uma das letras. É isso que faz essa expressão matemática ser chamada de função, quando o valor por trás de uma letra depende de outra. Ou seja, calcular uma letra em função da outra. Quando estudamos função na escola, é muito comum usar funções que usam apenas x e y como letras. Por exemplo, a função y igual a 2x mais 3. Como mostrei há pouco, para resolver uma função precisamos antes ter um dos valores de uma das letras. Mas observe essa função que eu dei como exemplo. O y está isolado e o x está do outro lado no meio das contas. Se a gente troca o valor de x, só precisamos nos preocupar com o lado direito dessa expressão, sem nos preocupar em nada com aquele y. Aquele y só está esperando a conta ser feita para descobrir o valor. Por isso falamos, neste caso, que calculamos y em função de x. Outra expressão que vemos ao estudar função na escola é como neste exemplo. Esse comecinho a gente lê como f de x, como se falássemos função que depende de x. Olha para ela de novo. Alguns de vocês já perceberam que esse f de x igual a 2x mais 3 é bem parecido com esta outra função do lado. Basta pegar essa outra expressão e colocar f de x no lugar de y. De fato, ambas as expressões são a mesma função, só muda a forma como estão escritas, uma usando x e y e a outra usando a notação de x e f de x. Um detalhe sobre essa notação: esses parênteses pequenos feitos na frente de f de x não são como aqueles parênteses que a gente usa no meio das contas. Eles estão lá para mostrar quem faz parte dessa função. Na hora de realizar a conta, um pequeno detalhe muda. Deixe-me mostrar. Imagine que o x seja 2. Para a primeira expressão, eu troco o x por 2 e faço a conta. Com a segunda expressão, com f de x, a mesma história. Troco o x por 2 e faço a conta. Notou alguma diferença na parte da conta? Não tem nenhuma. A única diferença é que, quando usamos função, quando trocamos o valor de x por 2, trocamos todas as letras x, incluindo essa dentro do parênteses.
Isso significa que desde o começo dessa conta até o final, eu sei quem eu usei no lugar do x. Enquanto que do lado, para eu poder descobrir, eu teria que voltar a conta toda. Vocês podem achar estranho um pouco essa ideia de função, mas vocês já devem ter usado. Na verdade, nessa aula mesmo vocês já usaram uma função. Deixa eu pegar ela de volta e colocar aqui para vocês verem. Bhaskara. Bhaskara é uma função, onde para eu descobrir o x, antes eu tenho que trocar o b, o a e o c pelos valores que estão lá na equação do segundo grau. Para quem já viu física, tem a fórmula da velocidade média. Vm igual a ΔS sobre ΔT. Ela serve para calcular a velocidade média em função da variação de espaço e a variação de tempo. Basicamente, todas as fórmulas matemáticas que usamos são, no fundo, funções que dependem de algum valor. Mas ainda tem um pouco mais sobre função que você precisa entender. Para isso, vamos focar só na que eu dei agora de exemplo. Para facilitar um pouco, vou usar y em função de x, ao invés de usar a notação de f de x. Disse agora há pouco, uma função é quando eu calculo uma letra dependendo da outra. Ou seja, se eu falar que x igual a 4, eu consigo fazer a conta e ver que o resultado é 11. Eu poderia também trocar o y. Vamos trocar o y por 5. Faço a conta, tenho que o x é 1. Outro exemplo, se x for menos 2, eu fazendo a conta eu vejo que o y será menos 1. Nota agora, eu montei 3 exemplos e são 3 resultados diferentes. E esses resultados não são só um valor. Afinal, no primeiro tivemos que x vale 4 e y vale 11. No segundo, o x vale 1 e o y vale 5. No terceiro, o x vale menos 2 e o y vale menos 1. Ou seja, para cada valor que eu colocar em x ou em y, eu posso achar resultados diferentes. Eu posso até tentar listar todos os resultados usando uma tabela de x e y, mas até agora eu só usei números inteiros. Eu poderia ter usado frações, poderia ter usado raízes não exatas, então a quantia de resultados diferentes não cabe dentro dessa tabela. Por esse motivo, quando trabalhamos com funções, muitas vezes utilizamos juntos dela esta figura, o plano cartesiano e os sistemas de coordenada. Neles, podemos listar com pontos cada resposta que encontramos aqui em cima. Voltando aí para o exemplo, a primeira foi 4,11. Lembra, quando eu vou representar um ponto no plano cartesiano, usamos esses parênteses em que o primeiro valor corresponde ao valor de x e o segundo valor corresponde ao valor do y. Como será um ponto, para poder diferenciar as respostas, eu chamei esse primeiro de A. Coloquei o ponto no plano cartesiano, x vale 4 e y vale 11. Para o segundo exemplo, eu tenho para ordenado 1, 5. Já chamei de B, quando eu colocar nessa imagem, quando eu colocar nesse gráfico, ele fica mais ou menos aqui. Farei o mesmo com o próximo ponto que eu vou chamar de C. Coordenadas menos 2, menos 1, ficando mais ou menos aqui. Sim, eu estou fazendo de olhômetro, eu estou fazendo um esboço do plano cartesiano, então ele está fora de escala. Mas note que mesmo ele estando fora de escala, esses pontos que eu coloquei não estão em qualquer lugar. Dá para perceber que eles formam uma linha. Inclusive essa linha seria, na verdade, a representação gráfica de todas as respostas dessa função. Então, eu posso não conseguir listar todas as respostas da função, mas eu posso conseguir mostrar quem são. Isso é uma grande ajuda. Um detalhe que pouca gente lembra e que muitos nem sequer aprendem. Quando falamos em plano cartesiano, falamos no eixo x e no eixo y. Mas na realidade, isso são apelidos que damos para o eixo horizontal e o eixo vertical. Isso porque, na maioria das vezes em que estamos usando o plano cartesiano, trabalhamos com funções que são y em função de x. Guarda aí que talvez um dia você precise lembrar disso. O que a gente chama de eixo x, na verdade, se chama o eixo das abscissas. E o outro eixo que chamamos de eixo y é o eixo das ordenadas.